Hoje nós iremos estudar sobre atendimento psicológico para grupos e ambientes sociais. Meu nome é Tereza, sou professora especialista. É um estudo um pouquinho longo, viu? Mas tenho certeza que vocês vão gostar. Nós iremos começar com crianças rejeitadas. Vamos estudar um pouquinho como era no passado, tá? Rogo a vossa mercê, queira ter a bondade de mandar criar este menino com todo cuidado e amor. E este menino, filho de pais nobres, e vossa mercê fará a honra de lhe criar em casa, que não seja muito pobre e que tem escravos que costumam criar essas crianças. Foi um bilhete deixado junto a uma criança enjeitada em 1760. Mais tarde é que as crianças passaram a ser também depositadas nas rodas, que nós iremos ver mais para frente. Então elas passaram a ser chamadas de rodas dos expostos ou roda dos enjeitados. Em 1927, quase 100 anos atrás, surgiu o primeiro código de menores do país, mas que não tratava da adoção, ainda aos cuidados do Código Civil de 1916. É uma longa história, gente. Vamos em frente. Crianças abandonadas. Por essa lei, desse novo código, a adoção passa a ser irrevogável, mas possui sérias restrições de direitos, pois os adotantes que viessem a ter filhos biológicos após a adoção poderia afastar o adotado da sucessão legítima. Esse preconceito odioso só caiu em 1977. Já não faz tanto tempo assim, né? Por meio da Lei 6.515, é a Lei do Divórcio. Depois de 61 anos, finalmente o adotivo passou a gozar dos mesmos direitos do filho consanguíneo. Explica o advogado e professor de direito Eduardo Barbosa em seu artigo A Evolução da Adoção no Brasil. A palavra abandono e suas derivações, tão usual hoje em dia, não existia naquela época, quando fizeram o Código de 1916. Foi uma longa jornada, né, para chegar até hoje aqui. Agora nós iremos falar da roda dos expostos, né? Que eram os bilhetes. Os bilhetes faziam referência ao nome dos expostos e registro, né? Realizado, que eles deixavam o nome e deixava quem era o adotante, né? A pessoa encarregada. Os bilhetes fazem referência ao nome dos expostos e registram a realização do sacramento batismal. As misericórdias, assim como as ordens religiosas, priorizavam a execução do rito. Temia-se que sem essa realização, caso a criança viesse a morrer, ela não alcançaria o paraíso. Eles tinham esse medo, né? Da criança não ir para o céu. Como as chances de óbito era muito grande na época, né? A preocupação fazia sentido numa sociedade profundamente marcada pela religiosidade católica. O discurso sobre a infância atribuía a cada criança o seu devido lugar. Para as pobres, desvalidas, expostas ou ingênuas, caberia às colônias orfanológicas, asilos e companhias de aprendizes, como marinheiros, para evitar que se tornassem vadias. Era a conversa deles da época, hein? Para as herdeiras da República que abrissem passagem no final do século. Eles tinham muito, né, do século. Vou ver se eu puxo aqui para nós ver melhor, tá, gente? Aí. Para evitar que se tornasse vadia,
para as herdeiras da República, que abria passagem no final dos séculos, o jardim de infância e um futuro fulgurante e feliz. Eles faziam isso, né, antigamente. Era uma coisa assim difícil de conviver, né? Não era fácil não, viu? A vida das crianças abandonadas na época. Eles eram praticamente abandonados mesmo. Não tinha muita regalia e desde pequenininha eles tinham que trabalhar também, viu, gente? Não era, eles não tinham nenhuma mordomia, tá? Era largado, abandonado, ninguém queria saber deles não. Então eu vou tô tentando arrumar aqui para ficar mais fácil para nós, tá? Vocês, aí agora melhorou, né? Ainda falta arrumar mais um pouquinho. Isso é coisas da vida, hein, gente? Pronto. Agora nós iremos para o abandono. Para as herdeiras da República, que abria passagem no final do século, o jardim da infância é um futuro fulgurante e feliz, né? O jardim da infância surgiu muito mesmo, bastante na época de Freud Bell, que ele foi o precursor do jardim da infância. E aí todos os outros países adotaram, né? E a adoção, olha para vocês verem a figura, né? Adoção. Ó, não faz tanto tempo assim, hein? Presta bem atenção. Olha a data. 1965. A Lei 4.655, ela trouxe novidade muito importante. Menores de 5 anos em situação irregular, hoje de risco, poderiam ser adotadas e adquirir os mesmos direitos, né, que os filhos naturais, se autorizados pelos pais biológicos e por um juiz. A legitimação adotiva. A mesma lei também inovou ao mandar cancelar o registro original de nascimento do adotando, eliminando do histórico de vida qualquer informações relativas aos pais biológicos, além do caráter assistencialista emprestado à adoção, fruto da origem histórica. A legislação mostrava muita preocupação com os interesses dos adotantes do que a dos menores. Né? A preocupação deles era mais com quem estava adotando. E agora nós iremos ver a nova carta, a Carta Magna. O que é a Carta Magna? A Carta Magna, gente, ela fixou as diretrizes em vigor até hoje de supervisão do poder público nos processos da adoção, na forma da lei, inclusive nos casos de adotantes por estrangeiros. Foi a primeira vez que prevaleceu na legislação nacional o interesse do menor no processo. Você viu que mudou. Antes eles se preocupavam com quem estava adotando. Agora eles também se preocupam com o menor, né? Reforçando com a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, da Lei 8.669, de 1990. Vamos falar de novo, a Lei 8.069, né? É uma lei ainda até jovem ainda, né? Adotando a doutrinação jurídica da proteção integral. As novas regras procuravam simplificar o processo da adoção, modificando, entre outros critérios, a idade máxima para ser adotada, que é de 7 a 18 anos, ou a idade mínima para poder o quê? Adotar, né? 21 anos e não mais 30, abrindo a possibilidade a qualquer pessoa, casada ou não, desde que obedecendo os requisitos necessários. No final da década de 80, bem próximo de nós, surgiram mudanças significativas na assistência social. A partir da Constituição Federal, inaugurou-se um novo conceito de família, fundamentada no afeto e a cidadania, que contempla a proteção integral das crianças e dos adolescentes. Tais princípios constitucionais forneceram
subsídios para a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que foi sancionado em 13 de julho de 1990 pela Lei Federal 8.069, entrando em vigor em 14 de outubro do mesmo ano. Atualmente, funciona como a Lei Federal, constituída pelo número 8.069 e resguarda os direitos fundamentais da criança, do adolescente, bem como as penalidades para aqueles que afligir. O ECA foi muito importante, né? Porque através dele teve grandes mudanças, tá? Aqui nós vamos ver do ECA um pouquinho. ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Brincar, estudar, viver, trabalhar só quando crescer, que é proibido as crianças trabalharem, né? Porque a prioridade é o estudo. E o que fala o Estatuto da Criança? A nova carta, ela fixou diretrizes, né? Dos estrangeiros, fala, aqui nós já tinha falado antes, né? Que fala da proteção das crianças, aqui da lei do resguardo, do direito fundamental das crianças, tudo que se diz respeito à adoção da criança, os cuidados com as crianças, e está tudo nessa estatuto do ECA, das crianças, tá? Agora nós vamos falar do ECA. Segundo o ECA, toda criança, adolescente, isso aqui nós já sabemos, todo mundo sabe, né? Tem direito a ser criado, educado no seio de uma família, ou então uma família substituta, assegurando a convivência familiar, que é muito importante para o desenvolvimento dessa criança, né? Eles têm que estar resguardados, né? Livre das coisas ruins. E é uma lei muito. Desculpa, mas estou com um pouquinho de tosse, tá, Ju? É uma lei que trouxe grandes avanços para todos, tá? E ela deve ser realmente colocada em ordem no nosso dia a dia, né? Colocada em vigor. E aqui nós vamos ver um lar para menores abandonado. Tem que foi criado, né? É uns lares que parecem muito com é, uma casa normal, só que é com mães adotiva, que fica mãe substituta, quer dizer, não adotiva, substituta. Ah lá, instituições de abrigo. A prática psicopedagógica em instituição de abrigo, de abrigagem para criança e adolescente, é bastante delicada e carece de mais pesquisa que reflitam sobre o cotidiano vivenciado pelo usuário, bem como a estrutura técnica e profissional. Eu já fui num orfanato e lá é tudo muito assim reduzido, né? Assim, eles tudo que a roupa deles é tudo todo mundo veste, sabe? Os quartos de beliche não tem assim muita coisa individual e eles na verdade, gente, o sonho deles é ter a família deles de volta. Aí às vezes eles nem podem ir na casa da família deles porque corre até risco. A mãe é alcoólatra, muita coisa acontece que a criança é obrigada a ficar num abrigo, né? Para o próprio bem dela. Mas a gente fica realmente com dó de ver a situação das crianças. Se vocês nunca foram, vá. Vá e olha com seus próprios olhos, tá? E ajude quem tem condição também, né? De fazer uma visitinha, de ensinar eles alguma coisa. Além disso, o próprio processo da retirada da família, ela traz trauma, viu, gente? Trauma, desgaste emocional, que pode ser contribuir para afetar a capacidade da aprendizagem, da inserção do sujeito ao meio que vive, né? Não ambiente, ao que ele vive. Nossa intenção é alertar para o fato de que, dentro da particularidade de cada sujeito, algumas vivências podem se tornar traumáticas. Teve várias crianças, tudo pequena, que ainda nem sabe escrever direito, pedindo para mim, desenhava um coraçãozinho e pedia que eu entregasse para a mãe deles e falava para a mãe deles
Fala para minha mãe vir me buscar que eu amo ela. Olha que judiação, né? É muito triste mesmo, sabe? E aqui nós vamos ver as práticas pedagógicas. Tem muitos funcionários que trabalham, tem pedagogo, tem oficina, eles têm brincadeira ainda, mas não é a casa deles, né, gente? É aí que é o problema. Eles não, na verdade, eles não aceitam muito, sabe? O sonho deles é ter a mãe e o pai por perto, mas às vezes a justiça tira para resguardar eles. Nesse sentido, os funcionários dos abrigos, por estarem em contato direto com as crianças e adolescentes, né, eles podem exercer uma influência muito grande sobre as crianças. Atualmente, tais funcionários estão comprometidos em assegurar o quê? Alimentação, higiene, se eles fazem tarefa, atividades extracurriculares, cumpre a tarefa de realizar procedimento, né? E como eles ficam lá muito perto um do outro, eles brigam muito também, viu, gente? Eles discutem, brigam muito. Então tem que estar sempre gente por perto, para não deixar, né? Nesse momento surge o quê? A psicopedagoga, não apenas como mera agente de apoio, mas para executor de tarefas mecânicas, mais realizando a mediação também, que eu falei para vocês agora. Se tiver alguma briguinha entre as crianças, tem alguém para acudir, né? Não deixar que essa briga se transforme em coisas piores. Também, de certa forma, esse profissional ele pode ser responsável por organizar e distribuir os procedimentos que garantirão qualidade do trabalho com o público, né, atendido, que são as crianças. E aqui nós vamos ver o orfanato. Olha lá, o orfanato, as crianças estão tudo felizes, né? Tá, eles lanchando, brincando. Eles têm, geralmente tem um espaço grande para eles brincar, um pátio, tá? Onde eles ficam lá conversando, interagindo. O que faz uma psicopedagoga em abrigo? A pedagogia, gente, ela é um campo em expansão e estratégias que diversificam suas práticas, né? Práticas são bem-vindas. Eu tenho pós-graduação em psicopedagogia e neuropsicopedagogia também, tá? Esse público específico pode ser beneficiado pelo atendimento psicopedagogo, em conjunto com os demais profissionais atuantes na instituição. Contudo, é fundamental refletirmos acerca da prática do desenvolvimento, né? Para não repetirmos ações da ortopedia do comportamento, ou seja, ações que visam a correção e adaptação social normalizadora. Benille, em 2003, ele disse isso, por ser um campo que agrega diferentes áreas do conhecimento, ou seja, intrinsecamente, né, interdisciplinar, que é uma visão mais global de tudo o que está acontecendo. Você tem que identificar as causas, necessidade e as técnicas que você irá usar com cada criança. Cada criança é diferente uma da outra. Você não pode usar a mesma técnica, né? Porque cada criança, ela já chega lá com uma bagagem. É uma bagagem que ela traz da sua casa, né? E uma bagagem não é igual à outra. As pessoas têm o quê? Elas têm necessidades diferenciadas, como eu acabei de falar. Algumas apresentam também deficiência intelectual, dislexia, sofrimento decorrente de certas vivências, que pode aprisionar a capacidade do sujeito de se desenvolver, né? Mutila um pouco seu desenvolvimento. Você tem que o olhar lançado sobre esse público é tão heterogêneo que acaba sendo homogeneisador na medida em que não oferece o quê? Oportunidade para a reformulação simbólica da sua experiência. Cada um veio de casa com uma bagagem turbulenta, uma vida turbulenta. E você, como uma psicopedagoga, você tem a obrigação de ajudar essas crianças, né? E para que eles possam
ter uma vida melhor, poder estudar, ter uma vida mais digna, né? Crianças em abrigo. Aí, ó, eles brincam, interagem entre eles, brincam, lê livrinho, eles fazem tudo que outras crianças fazem, né? E aqui está o artigo 92 que eu vou resumir para não ficar muito longo. O artigo 92 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele elucida que é necessário que se adote alguns princípios, a preservação dos vínculos familiares. Se alguém for adotar irmãos, por exemplo, eles dão preferência para quem quer adotar todos os irmãos junto, para não separar, porque eles já foram separados dos pais, né? Para que separar de novo? É isso que e eu acho que ele está certo, né? Pelo menos eles têm um vínculo, que são os irmãos. E, então, essa legislação procura assegurar às crianças e adolescentes abrigados aquilo que lhe foi negado ou negligenciado. É, Existem diversos tipos de abrigo. De maneira geral, quando a criança ou adolescente é encaminhado para esse tipo de instituição, é realizado um trabalho em paralelo objetivando a recuperação de contato com a família. Eles obrigam, né, os pais e visitar alguém da família visitar essas crianças também, viu? Para eles não ficarem e eles ficam esperando ansioso chegar esse dia. Aí as crianças no abrigo e tem pais que não vai, viu, gente? Nem todo mundo vai. Aqui está manual dos adolescentes, como que se acolhe as crianças, como que ele chega, você tem a hipótese, o abrigamento, é, o juiz da vara criminal, tratar as crianças pelo nome, evitando comentários que denigrem as crianças, né? E procurar trazer eles mais perto da vida normal possível, tá? E não fazer chacota da vida dele. A manipulação, o preparo, a estocagem do alimento deve ser realizada em local apropriado, condição de higiene, temperatura, ventilação. Tem que ver tudo isso se também é limpo o local que eles estão. Não é porque estão no abrigo que eles têm que viver praticamente num lugar abandonado, né, gente? Então, a interação é importantíssima. Eles têm que se sentir o quê? Amado, que ele faz parte de alguém. E é interessante que os mais velhos cuidam dos menores. Eu ouvi isso lá. Eles têm cuidado com as crianças menores, tá? Eles mesmo cuidam do outro. Isso é muito bonito, né? E a reintegração é fundamental. Esse trabalho de reintegração visa ao reinvestimento da família na criança. É preciso que os esforços se dirigem à família, potencializando-a para receber a criança, né? E claro que os pais também passam por um tratamento psicológico para ver se eles também vão lá na casa deles, ver se eles têm condição de pegar essa criança de volta. E tem que ficar sempre de olho para ver o que está acontecendo com essas crianças, né? De volta na sua casa, se eles estão sendo bem tratados, bem cuidados, tudo isso. Estudo além de ser importantíssimo, que através do estudo muita gente mudar a sua vida, tá? Mudar, tem gente que era do abrigo, se formou e hoje ainda cuida de crianças no abrigo, sabia? Se tornou capacitado para fazer isso. Atendimento do psicopedagogo é importantíssimo, gente. Múltiplos são os procedimentos para o atendimento psicopedagogo, né? Eles não são fixos, variam a partir de cada profissional, de acordo com o contexto da criança, do adolescente e assim por diante. Você tem que fazer uma análise de tudo que está acontecendo com as crianças, se estão indo bem na escola, se estão em desenvolvimento, qual a queixa trazida pela família e como trabalhar com isso, né?
Tudo isso faz parte do atendimento. Crianças em abrigo. Olha quanta criança no abrigo. Tem muita criança no abrigo, gente. Você não tem noção. Aqui já passou de 25 minutos, estou de olho no relógio, mas daí vocês tiver oportunidade, vocês vão lendo mais, tá? O atendimento, aqui fala do atendimento, né? Os requisitos, a direção do abrigo, as dificuldades, a maneira preventiva, tudo isso faz parte do atendimento decente para essas crianças. Criança e adolescente. Menor é um termo pejorativo e estigmatizante, que indica normalidade e marginalidade. Criança ou adolescente é condizente com os novos tempos. Remete à ideia de um cidadão que está em desenvolvimento e merece cuidados especiais, tá? E assim por diante. Agora nós vamos finalizando, que a prática, nós já falamos da prática, o caderno do exame, você tem que ter um caderno de exame para você escrever sobre cada aluno, como que você olhou ele a primeira vez e como que ele já está agora, com o olhar e a escuta do psicopedagogo, né, voltado para a análise do caderno e material escolar, como todos, tem que olhar os materiais das crianças de escola, como que eles estão. Isso aí é muito importante você ver. O exame do caderno. Você tem que olhar tudo que eles fazem na escola para ver se eles estão indo de verdade bem ou se eles estão acompanhando, tá? O estudo realizou, né, a avaliação clínica do desenvolvimento, como que ele está indo, se a criança apresenta um quadro crônico de alguma patologia, asma, bronquite, se ele está com anemia e assim por diante. Para avaliação do desenvolvimento, tem uma escala que você vai colocando se ele está com sério atraso motor, aquisição da marcha, de andar, né, de falar e tudo isso, que tem criança que é pequenininha e já tem problema, né, não quer andar direito, não quer desenvolver a fala normalmente, tem atraso por causa do que ele sofreu, tá? É um estudo muito intenso, que tinha que ser em duas vezes para falar. Eu vou falar dos profissionais, que todos eles têm que ter o técnico responsável, o pedagogo, a orientação, tem que ser tudo formado, roteiro de observação, um espaço lúdico propício ao processo de ensino, de aprendizagem, né? Criança aprender a pintar, teatro, tudo isso ajuda a criança. É um lugar arejado, organizado e assim, depois vocês vão vendo. Habilidade cognitiva, se eles estão desenvolvimento da fala, da percepção, se eles aprenderam o espaço, letra, números, como que estão indo na escola, noção de tempo, vocês têm a noção de tempo, a instituição do acolhimento infantil. É válido ressaltar que, apesar de ser considerado uma medida de proteção, né, elas apresentam grande dificuldade financeira, né, precisa de ajuda também. A instituição não tem muita ajuda, viu, gente? Eles têm que se virar lá também, que é muita criança, então, né, o gasto é bastante. Aqui eles têm um espacinho para eles assistir televisão, para eles conversar. E aqui tem o estudo da criança, que tem criança com déficit intelectual, problemas mais sérios também, né? No desenvolvimento. Você tem que estar atento a tudo. Então, aqui está o estudo de autores, e conclui-se que crianças em abrigo são carentes de afeto. Isso é verdade, tá? Eles são totalmente carentes de afeto, abandonado, negligenciado,
e precisa de um vínculo emocional, ser bem, receber estímulo adequado para ter um desenvolvimento digno, né, de um ser humano. E aqui está o do acolhimento infantil, deve ser considerado é, esses abrigos para realmente buscar trazer uma vida digna para essa criança, o que eles faltou na vida deles, na casa deles, que eles possam encontrar num abrigo, né? Não é uma casa que ele gostaria, mas é a casa que ele conhece, a casa que ele mora, né? Então, tem que ter umas professoras, quem cuida, tudo voltado para essas crianças, com responsabilidade, com afeto, né? E muito amor, muita partilha, tá? Então, depois vocês leiam com mais tempo para aprender melhor, que aqui já foi, gente, já passou de 31 minutos, tá? Agradeço por vocês terem ficado até agora comigo e eu espero que vocês tenham um bom estudo, que possa aprender bem mesmo sobre esse tema que é muito relevante. Agradeço e até a próxima estudo que nós iremos fazer, tá? Obrigada a vocês por ter ficado comigo até agora. E agradeço. Agora não quero. Estou tentando fechar, gente. Tá difícil aqui. Vou tentar aqui.